Vou te contar uma história. O célebre primeiro-ministro inglês, Sir Winston Churchill, disse certa vez que a democracia é a pior forma de governo, excetuando-se todas as outras que já foram tentadas. Churchill, é claro, ao pronunciar a frase, referia-se à democracia inglesa dos anos 1940. Não sei se o estadista britânico diria a mesma coisa em relação à jovem democracia brasileira. Jovem, sim, mesmo com as controvérsias sobre a data de nascimento do Estado Democrático de Direito que vivemos hoje. Há quem diga que ele nasceu em 15 de janeiro de 1985, quando o Colégio Eleitoral, por via indireta, elegeu Tancredo Neves para a presidência da República, encerrando o longo ciclo dos generais. Tancredo morreu sem tomar posse e entramos na dinastia Sarney. Em 5 de outubro de 1988, outra possível data natalícia da atual democracia brasileira. É promulgada a nova Constituição do Brasil, a Constituição Cidadã, como dizia Ulisses Guimarães. Mas há quem diga que a democracia só começou a vigorar mesmo no dia 15 de março de 1990, quando tomou posse, eleito em pleito direto, o presidente Fernando Collor de Mello. Ou seja, na melhor das hipóteses, temos 28 anos de experiência democrática. Na pior, 23. Mas em qualquer das datas, não começamos bem. E talvez por isso somos ainda tão imaturos. Brasília ficou muito longe do Brasil. Ah, se o Juscelino soubesse a besteira que ele fez. Isso nos mantém de susto em susto diante das comédias, dramas e tragédias noticiadas diuturnamente na mídia política tupiniquim. Uma delas foi a recente eleição do deputado pastor Marco Feliciano, do Partido Social Cristão de São Paulo, para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. As opiniões e posições do pastor são amplamente conhecidas. As razões de sua indicação também. A presidência da tal comissão é um desses cargos loteados entre o que se convencionou chamar de partidos da base aliada. Calhou ao PSC a vaga e nela se aboletou ou foi aboletado o referido deputado Feliciano. A alienação que reina em Brasília em relação ao Brasil é tão grande, tão absurda, que a ninguém ocorreu que podia pegar mal colocar um sujeito com o currículo verbal do pastor num cargo onde a exigência mínima é a tolerância com as diferenças. Marco Feliciano resiste e diz que não está nem aí. E ele tem razão. Afinal, seu mandato é fruto dos votos dos rebanhos eleitorais que fugiram dos antigos currais e grotões e hoje são aboiados nos cercados das igrejas da teologia da prosperidade. Eu não o conheço pessoalmente, não sei da sua história, da sua trajetória, sei apenas o que a mídia informa e o que vi em algumas entrevistas, em geral tumultuadas. Eu fico na dúvida se ele é um ignorante ou um oportunista, ou as duas coisas. Tentando justificar o seu discurso, ou talvez o seu sermão, de que os africanos são descendentes de uma raça amaldiçoada por Noé, ele disse: isso é fato, está na Bíblia. Ora, pastor, que fato é esse? É ignorância ou oportunismo desconsiderar a linguagem figurada, as metáforas poéticas, as parábolas bíblicas que precisam ser lidas e interpretadas dentro de um contexto literário, cultural, linguístico, histórico, para só aí chegarmos ao teológico e ao catequético? Ou o senhor acredita e ensina aos seus fiéis que o universo foi criado em 6 dias, de 24 horas cada um, tal como está descrito no Gênesis, que Adão foi moldado a partir de uma bolinha de barro e que Eva é o aperfeiçoamento de uma costela? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens, séculos atrás, num contexto histórico, político, social, religioso, de uma outra cultura, numa língua completamente diferente da nossa. E eu fiquei pensando, se nós fôssemos levar ao pé da letra tudo o que está na Bíblia, não haveria Deus capaz de nos proteger. E eu não me refiro só ao Antigo Testamento. Nas palavras de Jesus, encontramos já algumas falas assustadoras. Ele diz:
Quem olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério. Portanto, se o seu olho direito e o esquerdo também faz você pecar, arranque-o e jogue fora. Está lá no Evangelho de Mateus. Ou não pensem que vim trazer paz ao mundo, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de um homem serão os membros de sua própria família. Está lá em Mateus. Mas é no Antigo Testamento que encontramos algumas pérolas da linguagem bíblica, em especial no Pentateuco, os livros que contêm o cerne da legislação mosaica. No livro do Êxodo, no capítulo 21, há uma orientação prática sobre como vender a própria filha como escrava em caso de necessidade. Ainda no item escravidão, o livro de Levítico estabelece que eu posso possuir escravos, tanto homens quanto mulheres, desde que não sejam adquiridos de países vizinhos. Sabe aquele pessoal que te acorda no domingo de manhã, anunciando a salvação e te oferecendo revistas com mensagens e convites para mudar de religião e de vida? Pois segundo o livro do Deuteronômio, no capítulo 13, veja o que você deverá fazer. Não faça caso, nem dê ouvidos. Não tenha piedade deles, não use de compaixão, nem esconda o erro deles. Pelo contrário, você deverá matá-los. Daqui a pouco eu continuo a lhes contar essa história. Continuando a nossa história, desculpem se pareci desrespeitoso. Na verdade, eu sendo católico, tenho inúmeros amigos evangélicos, irmãos queridos, com quem compartilho minha fé e minhas dúvidas. Tenho pelo texto bíblico uma paixão que vai muito além da literatura. Mas é preciso bom senso, serenidade, equilíbrio. Interpretar tudo ao pé da letra pode nos levar a tratar a letra a pontapés. Seria confundir a coisa com o espírito da coisa. Jesus adorava parábolas, ensinava com elas, criava fábulas a partir da realidade do seu povo, cenas que retratavam o cotidiano da sua gente. Contava histórias que podiam ser compreendidas por todos, numa linguagem cheia de imagens, metáforas, símbolos. Ao transportarmos o texto bíblico para os nossos dias, dando um salto de 2.000 anos, precisamos compreendê-lo à luz do nosso próprio tempo, da nossa realidade. O que não pode ser tirado ou acrescentado é o espírito da letra, a palavra que tem o endereço do nosso coração. Na Bíblia, Deus fala, como fala na vida, nos acontecimentos, na natureza, nas pessoas. Fala até e principalmente no silêncio. É preciso saber ouvir. Em nome da democracia, ignorantes ou oportunistas, como esse pastor Marco Feliciano, e um mundo de outros eleitos, de palhaços a estadistas, ganham assento nas nossas casas legislativas. E é bom que seja assim. O parlamento deve e precisa ser a cara do povo que o elegeu. E no meio do nosso povo há de tudo. Esses dias mesmo eu li matéria que dizia ser um grupo que quer ressuscitar a antiga ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, o partido criado em 1965 para dar uma vitrine política à ditadura militar. Um dos entrevistados dizia que o novo partido seria o rosto da verdadeira direita brasileira. Ótimo! Irão representar com certeza o não pequeno grupo de pessoas que pensam a realidade a partir desse olhar político. Afinal, se temos partidos de extrema direita ou extrema esquerda, é preciso tolerar a todos. Apesar de ser contra qualquer extremismo, eu quero os extremistas todos bem identificados, às claras, como é o caso, por exemplo, de outro deputado, o folclórico Jair Bolsonaro. Ele está lá no Congresso há vários mandatos, raivoso, esperto, radical e inócuo. Essa é a vantagem da democracia sobre todos os outros modelos de organização política. Tudo e todos às claras, debatendo ideias, propostas, transformando-as em leis,
em benefício da maioria. Mas o problema é a nossa imaturidade. É a perigosa associação da ignorância com o desespero. É a manipulação dos marqueteiros que vendem um candidato como quem vende remédio para emagrecer. O Brasil cresceu muito nos últimos tempos. Os números da economia estão aí para ninguém duvidar. Somos hoje uma nação forte, mas uma nação forte e ignorante é uma nação perigosa. Vejam a Coreia do Norte. Esta é a perigosa maneira como está organizada a jovem democracia brasileira. Em nome da tal governabilidade, transformamos acordos em conchavos, pactos em tramóias, apoios em propinas e alianças em quadrilhas. Nesse cenário, até cabe um sujeito ignorante, intolerante e oportunista na presidência de uma comissão que deveria zelar por direitos humanos e das minorias. É triste, mas em Brasília, eles são maioria. Maioria que se torna perigosa quando mistura religião com poder político, fé com intolerância, crença com fanatismo, catequese com ignorância.